gravar. Bom, semana que vem é a prova de vocês na sexta-feira, né? É uma prova muito tranquila. Vocês já fizeram prova comigo, já sabem que não faço pegadinha, são coisas bem diretas, né? E eu acredito que por a gente estar tendo encontros assim, onde a gente consegue, eu percebi que muitos de vocês perguntam, tiram, né, essas dúvidas, então facilita muito, né, na hora da prova de vocês. Vocês têm um conteúdo único, né, que é a epidemiologia e a vigilância epidemiológica como um todo, tá bom? Nós temos basicamente 2 slides que nós falamos e abordamos sobre esses 2 conceitos. Epidemiologia como um todo e vigilância epidemiológica. Quando terminar a nossa revisão hoje, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar lá na plataforma um documento zipado com esses 2 slides e a gravação de hoje, tá bom? E aí vocês vão poder estudar tranquilamente. Para a nossa segunda avaliação, depois a gente conversa sobre o que vai cair, tá? E sobre essa perspectiva de prova. Gente, uma coisa que é importante, que não é tão óbvia, porque em alguns outros cursos da ESAMAR está funcionando de maneira diferente, mas a nossa prova está valendo 10, tá? Nós não tivemos nenhuma atividade, mas provavelmente, não é uma regra geral, né? Mas provavelmente nós vamos ter a segunda avaliação valendo 7 pontos. Talvez, né? Ainda não está certo. Depende muito de como vai ficar o nosso retorno presencial, né? E o tempo que a gente vai ter para fazer nossas atividades, tá ok? Então eu vou espelhar aqui o primeiro slide e se alguém tiver qualquer pergunta, pode ficar à vontade para falar, tá bom? Bom, olhem só, nosso primeiro slide, ele é o slide que faz a abordagem inicial sobre epidemiologia, sobre o contexto epidemiológico e tudo que a gente viu. Tá. O que é que a gente precisa relembrar para a nossa conduta profissional e até para o momento da nossa prova? O seguinte, a nossa disciplina, ela é sobre vigilância em saúde, tá? Essa vigilância em saúde, ela pode ser desmembrada em outras vigilâncias, como a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária que nós estamos falando agora. Cada uma possui uma determinada responsabilidade. Porém, essas vigilâncias, elas podem interrelacionar-se, né? Ou seja, a gente pode perceber algumas características, fatores associativos com os diversos fatores de vigilância. Mas vamos continuar. Olhem só. A epidemiologia, ela é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Então, eu me lembro que quando nós vimos esse slide, lá umas semanas atrás, eu falei uma coisa para vocês. Gente, vamos prestar atenção aqui, olhem só. É o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes em saúde. E praticamente em quase todos os nossos encontros em que nós falamos sobre epidemiologia, a gente pôde falar um pouco sobre essas palavras. Então, por exemplo, por que dizer que é o estudo da frequência? Porque, poxa, se ali, por exemplo, no bairro do Marizal, aconteciam 15 casos de leptospirose todo ano, esse ano apareceu 200 casos. Por que isso aconteceu? É preocupante, né? Outra coisa importante, a distribuição dos problemas em saúde, né? Qual é um exemplo que a gente podia dar? Vamos imaginar o seguinte, olhem só, o estado do Pará, ele é um estado de dimensões continentais, que se chama, né? Inclusive, o Pará, em território, ele equivale a aproximadamente 3 países pequenos europeus. Perfeito. Então, tem muita gente, tem muito território no Pará. Todos os casos de tuberculose do estado do Pará, 40% está em Belém.
Então, olhem só, quase metade dos casos está concentrado só na capital. Por quê? Está aí um dado importante, uma informação importante, que nos mostra por que a epidemiologia ela está investigando essas associativas. E uma outra coisa principal, que nós falamos muito sobre isso, é sobre o que nós chamamos de determinantes em saúde, né? Então, olhem só, quando a gente pensa em determinante em saúde, olha o que a palavra está falando, determinante. Ou seja, é uma característica que por si só ela já é suficiente para manter um estado saudável naquele indivíduo ou levá-lo ao adoecimento. Então, por exemplo, um determinante que nós temos, determinantes ambientais, climáticos, né, biológicos. Então, por exemplo, como a gente fez biológico? A pessoa que já tem hipertensão e diabetes, ela tem uma maior chance de ter complicações da Covid-19. Isso é um determinante em saúde, tá? Então, a gente percebe o quê? Que a epidemiologia, ela está de olho, ela está observando, analisando e intervindo nas condições que levam o indivíduo no processo saúde e doença. Perfeito. E, professor, é assim, ela vê saneamento, vê. Ela vê condição ambiental, vê. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se a gente está lá num bairro qualquer e a epidemiologia, a divisão de epidemiologia da CESPA percebe que lá naquele bairro muita gente joga lixo na rua. Joga direto. Poxa, que complicado, né? E aí a gente pensa o seguinte, será que a CESPA, será que a vigilância epidemiológica vai chegar, por exemplo, com esses moradores e aplicar uma multa? Será que essa vigilância vai chegar lá e vai prender aquelas pessoas que estão cometendo aquele crime ambiental? A verdade é que não, gente. O objetivo da vigilância epidemiológica, além daqueles que eu já falei para vocês, observar, avaliar, é causar na população uma reflexão sobre o processo de educação em saúde. E o que é educação em saúde? É você, através de informações, adaptar o indivíduo à sociedade que ele vive. Então, pô, meu amigo, ó, não jogue lixo assim no chão. Ó, meu amigo, vamos tentar proteger quando quebra um copo, para quando o gari pegar no cortar. Ó, vamos separar o que é papelão, ou seja, você vai criar uma consciência no indivíduo, tá bom? Ah, bom, frequência e distribuição, né? A Professor, epidemiologia... Oi, pode falar. mas a vigilância epidemiológica, ela não fica também fazendo esse levantamento de todos os casos das doenças que vão ocorrendo? Sim, também. Então, não é só a parte de educação em saúde, ela faz esse controle também, né? Não, ela faz processamento de informação, ela faz o processo de análise, de criação de hipóteses, né? Ela faz tudo isso. Mas o que eu queria dizer para vocês com esse discurso é que ela não tem um papel punitivo, entendeu? Ela não vai pegar o cara e prender, não vai pegar o cara e fazer ele pagar uma multa, entendeu? Pelo menos queria, há alguns anos atrás, atribuir isso, até tentaram atribuir esse poder, só que é muito complicado. Então ela continua, ao invés de querer punir as pessoas, trabalhar com o fator preventivo educacional, entendeu? É isso que eu quis dizer. Tá bom? Bom, e aí continuando sobre frequência e distribuição, né? É uma coisa que é importante para a gente falar. Olhem só, a epidemiologia, ela preocupa-se com a frequência e o padrão dos eventos relacionados com o processo de saúde e doença na população. A frequência inclui não só o número desses eventos, mas também as taxas ou riscos de doença nessa população. Às vezes é complicado a gente entender esses conceitos, né? Mas eu vou tentar sintetizar para vocês o seguinte. Olha o que ele quis dizer. Nós precisamos olhar e perceber a frequência, ou seja, a presença daquela doença, e como ela vai se distribuindo na cidade entre os bairros. Muitas pessoas podem pensar o seguinte, professor, mas olha só, a cidade ela tem um bairro rico e um bairro pobre.
tudo que não presta não vai acontecer no bairro pobre? Não, gente. Né? Não é porque o bairro pobre não tem saneamento básico que todos os casos de leptospirose vão acontecer lá. Né? Então não pensem vocês que esse padrão de frequência e distribuição ele vai ser igual sempre. Isso não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nasci e até agora, depois de adulto, eu nunca tinha ouvido falar sobre surto de sarampo aqui em Belém. E um dia desses o pessoal está falando, olha, vacinação com sarampo, vamos nos proteger com sarampo. Pô, o que é que está acontecendo? O que é que fez nesses últimos anos ou décadas que o sarampo voltou a ficar assim? Será que foram crianças que deixaram de ser vacinadas? Será que nós temos uma nova vertente do agente etiológico? Nós não sabemos. Mas isso é para nos mostrar que a epidemiologia, quando percebe algo diferente nessa divisão, nessa dimensionalidade das doenças, ela já consegue bolar uma hipótese. Né? Então, por exemplo, poxa, por que será que o maior número de pessoas que foram para a UTI por Covid-19 no interior, né, morreram? Ah, professor, será que é porque eles têm menos condições do que aqui no centro? Pode ser, né? Poxa, será que os profissionais não são tão capacitados lá quanto aqui? A gente não sabe, pode ser. O estudo epidemiológico vai criar essa hipótese, tá bom? A Ingrid até falou, né, que vai ter uma campanha da polio também, que a adesão foi baixa. E, gente, não só polio, né? Se vocês viram o jornal essa semana, vocês observaram que, infelizmente, o Brasil não alcançou as suas metas de imunização. Claro, eu também queria pontuar aqui que, por exemplo, o fato da pandemia estar aí estendida, né, esse ano de 2020 todo, alterou tudo, né? Mesmo porque o Brasil ele é ainda um país exemplar no seu Programa Nacional de Imunização e, infelizmente, essa pandemia atrasou um pouco, né? Bom, e os determinantes agora? Uma das questões centrais da epidemiologia é a busca da causa e dos fatores que influenciam a ocorrência dos eventos relacionados ao processo saúde e doença. Tá. Tem uma coisa importante para a gente comentar o seguinte, né? Uma das questões centrais é a busca da causa. A epidemiologia, gente, ela só estuda, olha só, ela só estuda os fatores, as causas, os determinantes em saúde na vida do ser humano. Então, por exemplo, a epidemiologia ela não vai estudar, por exemplo, por que a vaca está com queda de pelo. Ela nunca vai fazer isso. Mas, professor, e quando a gente fala de leptospirose que tem um rato? Né? E quando a gente fala de mal de Chagas, que tem o Trypanosoma cruzi, o barbeiro, entre outros exemplos? É porque nesses exemplos, gente, nós estamos falando de zoonoses, né? Estamos falando de arboviroses, porque envolve, às vezes, mosquitos com alguns vírus tropicais. Então, quando você estuda um animal que tem relação com algum processo de adoecimento com o ser humano, a epidemiologia pega. Mas se você for pegar uma base apenas entre animais, a epidemiologia ela não vai se adequar. Professor, mas por quê? Isso é uma questão política? Isso é uma coisa que o senhor inventou? Não, porque a epidemiologia, desde o seu conceito, lá há séculos atrás, ela se baseou nisso, né? O seu conceito central foi esse: explicar as questões, os fatores relacionados ao processo de saúde e doença em seres humanos, tá? Então não esqueçam disso. Bom, a gente estava comentando ainda há pouco sobre algumas dessas atribuições do epidemiologista. E o que é importante a gente falar quando nós falamos em epidemiologista? O profissional da enfermagem, né, o enfermeiro no nível superior, ele é o principal profissional da área da saúde envolvida nesse desenho de epidemiologia. Ou seja, ele é muitas vezes secretário de saúde, né?
Inclusive, gente, não pensem vocês que o enfermeiro ele é apenas secretário municipal, lá de Colares, lá de Bagre, de Abaetetuba. Não, né? Inclusive, eu tenho um colega que estudou comigo na UEPA, enfermagem, que ele é o secretário de saúde estadual lá de Macapá, né, do Amapá e tudo mais. Então, o enfermeiro, ele ainda tem na sua formação, principalmente pelo fato da gente ter uma formação ainda bem aberta para a parte de saúde pública e hospitalar, isso nos faz ter uma visão bem diferente de alguns aspectos políticos. Diferente, por exemplo, na minha opinião, da formação médica. Por quê? Formação médica, ela é muito intervencionista, né? Tu vai ver lá na faculdade, o pessoal está estudando, né? Como faz cirurgia, transplante, sutura, e dificilmente estão ligados à saúde pública, né? Tanto que a maioria das escolhas de estudantes de medicina é direcionada para a parte hospitalar e não de saúde pública, tá? Então, olha só, o epidemiologista, ele pode ser um enfermeiro? Pode. Ele pode ser um psicólogo? Pode. Um médico, um assistente social, um médico veterinário? Pode, gente. Tá? E aí a gente fala, mas professor, o senhor acabou de falar que a epidemiologia ela não vai estudar processos entre animais. Sim, mas o médico epidemiologista, ele também tem na sua formação a saúde pública e ele vai estudar epidemiologia em seres humanos. Não é porque ele é médico veterinário que ele vai lidar só com os animais, tá? Isso é só por informação. Então, gente, pode ser diferentes profissionais, tá? Educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, não tem problema nenhum. O que é que ele faz? Investiga agravos na população, avalia a frequência e distribuição das doenças, que nós já falamos disso, coleta informações e dados, né? Tem um inquérito ali, eles vão perguntando de pessoa para pessoa, gera hipóteses e vai associando os fatores à doença, né? Então, por exemplo, quem não usa máscara e fica a 1 metro de distância de outra pessoa sem máscara tem maiores chances de pegar a Covid-19. Isso é uma associação, fator-doença. E aí, a partir desse conceito, é que se cria essa perspectiva de profilaxia, que nada mais é do que a prevenção do agravo, tá? Deixa eu só passar aqui. Bom, aqui é só para a gente entender essa parte dos estudos que envolve epidemiologia, ela tem 2 partes muito comuns, a descritiva e a analítica. Toda vez que você ver algo e você está analisando aquilo, né, você está processando aquela informação, isso é uma parte analítica, né? E a descritiva é quando você vai começar a descrever o que está acontecendo, tá? Mas não se preocupe com essa parte não, que ela é uma coisa que está um pouco distante da nossa avaliação. Isso aqui é importante. Olhem só, nós temos uma teoria na epidemiologia que é uma teoria, né, conhecida como... Boa noite, Sofia. Boa noite, Silvana. Conhecida como a teoria da ponta do iceberg, né? E o que é essa teoria da ponta do iceberg? Quando a gente está no mar e a gente vê, por exemplo, né, um iceberg, a gente precisa entender que o que a gente vê para fora da água é apenas, na maioria das vezes, 10% do tamanho total do iceberg. Então a gente não vê quase nada daquele iceberg, porque a maioria está escondida, né? A maior parte está escondida debaixo da água. A teoria da ponta do iceberg na epidemiologia, ela diz o seguinte, que quando um ser humano, um epidemiologista ou um estudioso da saúde pública, ele observa um problema em saúde, então, por exemplo, poxa, ali na cidade tal está tendo muito caso de câncer, né? Quando ele olha, aquela totalidade que ele achou provavelmente é bem maior, tá? Então, olha que coisa curiosa. Quando você vai fazer um estudo epidemiológico e você vê aquela cidade pequenina e você fala, olha, até agora a gente conseguiu notificar
10 casos daquela doença. Vocês podem ter certeza que não existem apenas 10 casos, tá? Então, gente, dificilmente, olha, preste atenção nisso, dificilmente os primeiros dados que se tem de uma doença, eles são os únicos. Em qual sentido? Ah, encontrou-se só 15 doentes, só vai ter 15 doentes. Não. Vocês viram o caso da Covid, né? Eu me lembro quando surgiu o primeiro caso no Brasil, lá em São Paulo, aí veio a primeira morte e hoje nós já temos uma coisa estrondosa em números, tá? Então, olhem só, a gente tem, deixa eu só ver aqui para vocês, tem uma imagem aqui, olhem só, ponta do iceberg são os casos que a gente conhece, né? Ó, o cara foi diagnosticado com a doença. Escondido aqui para baixo tem os casos assintomáticos, mas que estão infectados, né? Os casos sintomáticos que não procuram o serviço de saúde, os casos que procuram o serviço de saúde, mas não são diagnosticados por algum momento, e casos diagnosticados, mas que não vão ser registrados, não são informados, né? Ou seja, não são notificados. E aí, para a gente, ó, é como se eles não existissem, tá bom? Devido ao seu caráter eminentemente observacional, a lógica da moderna epidemiologia estrutura-se em torno de um conceito fundamental, que é o que a gente chama de risco e fator de risco. Bom, o que é o risco e o fator de risco? Vamos lá. O risco, gente, ele nada mais é do que o agravo existente. E o fator de risco é aquilo que leva o indivíduo ao risco. Professor, eu não entendi. Então vamos ver um exemplo. Olha só. O câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um risco que nós temos. E qual é o fator de risco que leva a gente ao câncer de pulmão? É o tabagismo, tá? Então, o elemento que leva o indivíduo a adoecer é o fator de risco. E o mal ou a doença propriamente dita é o risco, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, olha, o indivíduo ele bebe, ele faz uso de bebida alcoólica diariamente. Ele está com cirrose hepática. Cirrose é o risco. O fator de risco é o consumo desenfreado de álcool, tá bom? Bom, gente, a gente vai finalizar o primeiro slide, tá? Para a prova de vocês. Vocês perceberam que não tem nada de muito complicado. Nessa nossa conversa, vocês já responderam uma grande parte da prova de vocês, tá? Agora eu vou espelhar aqui o outro slide, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a vigilância epidemiológica, né? Nós estamos saindo daquele conceito de epidemiologia, olha, e é isso, epidemiologia, aquilo, conceito, que é a teoria do iceberg. Agora a gente vai falar da ação propriamente dita da vigilância epidemiológica. E o que é que ela quer? Ó, o interesse em acompanhar a ocorrência de doenças em comunidade, com o sentido de prevenir suas disseminações, existe desde épocas remotas. Então, o que é importante a gente saber, a epidemiologia não é uma coisa muito nova, não. E a vigilância epidemiológica, por mais que ela não tivesse esse nome no passado, ela já ocorria de algumas formas, tá? Ao longo do trajeto histórico, o comportamento das doenças, elas sofreram modificações em decorrência da interação e ação do homem com o meio ambiente e sua mobilidade. Então, olha que coisa interessante. O que ele quis dizer é o seguinte, é que a vigilância epidemiológica, assim como a epidemiologia, ela necessita se manter atualizada. Então, se a gente falar assim, professor, hoje a epidemiologia no Brasil, a vigilância epidemiológica é boa? É boa, gente. Ela é muito boa. Então, a gente não precisa melhorar mais em nada? Precisa. E por que precisa? Porque as doenças, elas vão modificando seus padrões de ocorrência. E nós precisamos acompanhar essas modificações. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês viram, mas em 2016, houve um aumento muito significativo dos casos de leishmaniose visceral em Cotijuba. O cara, a gente olha assim, meu, por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? Gente, só a epidemiologia pode explicar isso.
né? Vocês percebem que não tem como a gente simplesmente olhar e falar, por causa de X ou Y. Não, é preciso ser investigado, tá bom? No entanto, as ações na vigilância epidemiológica ainda têm como principal objetivo coletar dados para desencadear ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. Então, a maior estrutura epidemiológica, a maior função que ainda se tem na vigilância epidemiológica é a de vigilância, tá? É a de ficar atenta, coleta dados, gera uma informação, né? Vamos ver se determinante, ou seja, a vigilância, ela está maciçamente nesse ponto, tá bom? E aqui nós até falamos, quando a gente falou de vigilância, são algumas das atribuições mais conhecidas. Coletar, processar, analisar e interpretar dados, promover e avaliar a eficácia e efetividade das medidas de controle, divulgar as informações obtidas. Não esqueçam, tá, que a vigilância ela não tem o direito de esconder, ela não tem o direito de esconder os dados da população. Ela precisa divulgar constantemente, tá? E esses dados, eles podem ser demográficos, ambientais, socioeconômicos, morbidade, mortalidade, diária, situações de risco. Então, eles são os mais variáveis possíveis. Professor, então, toda informação de um indivíduo, de uma sociedade, ela pode ser considerada um dado epidemiológico? Gente, de maneira geral, eu responderia a vocês que sim, né? Tipo idade, altura, raça, tudo pode ser um fator epidemiológico. Porém, no processo saúde e doença, ou seja, o que leva o indivíduo a adoecer, nem tudo pode ser considerado como um determinante em saúde. Um exemplo, professor, escolha sexual, né? Então, por exemplo, nós estamos vindo de 30 anos atrás de um conceito de onde, por exemplo, doença sexualmente transmissível, que a AIDS, eram doenças apenas de grupos homossexuais. Isso foi um estigma causado pela doença, que se agregou-se ao preconceito, e que a gente não pode mais imaginar isso. Então, por exemplo, o indivíduo que ele é homoafetivo, que ele tem suas escolhas sexuais, isso não é um fator determinante para adoecimento, tá? Porque não necessariamente o fato dele ser homossexual vai fazer com que ele tenha uma conduta errada e uma maior probabilidade de adoecimento, tá bom? O papel da vigilância epidemiológica não se restringe à interrupção da cadeia de transmissão de uma doença, mas quer intervir sobre os acontecimentos que podem originar os agravos à saúde, né? E aí, olha que coisa interessante, o que ele quis dizer com isso? É que, por exemplo, a gente não quer só acabar a doença. A gente quer ver o dimensionamento que ela tomou. O nome disso é transcendência. Quando nós falamos que uma doença ela é de alta transcendência, significa dizer que ela rompeu as barreiras de uma simples patologia e atingiu características sociais, mentais, entre outros. Repito, maior exemplo disso foi a Covid, ou é a Covid. Foram pessoas perdendo emprego, problema mental, foi tudo que a gente não poderia imaginar aconteceu devido à Covid-19. Tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, nessa nossa conversa, a gente respondeu toda a prova de vocês, tá bom? Então, é assim, o momento agora é de vocês tirarem as dúvidas de vocês, perguntarem o que vocês querem saber, claro, né? De logística da prova, estou falando das questões, e estou aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, sim ou não? Nada? Não, tá tudo certo, tudo certo. E professor, Diga aí, um exemplo desse último tópico que o senhor falou, né, do Covid, poderia ser também o Zika vírus? Pode, na verdade, olhem só, quando a gente percebe, por exemplo, uma doença em que ela simplesmente perde aquele foco biológico,
Porque o que a gente percebe com o Zika vírus? Ah, olha, ele causa microcefalia nas crianças, professor, mas isso não é um fator biológico? É. Mas e a resposta social disso? Porque os pais vão abdicar, às vezes, do trabalho para fazer isso. Esse indivíduo é um indivíduo que dificilmente vai ter o seu desenvolvimento no trabalho. Então, nós temos uma reflexão social da doença. Então, pode ser, sim, uma doença com transcendência, sim, sem problema nenhum. Mais alguém? Bill, Camila, Bruna Santos, Ingrid, Karine. Tá tranquilo. Tá? Simone Tudo tá um pouco certo, tudo revoltada, ok. né? Que ela falou que era para ter sido amanhã só. Mas. Verdade, porque eu queria sextar amanhã na sua aula, né? E aí não vou poder, vai ter que ser a aula da Elisângela. Não, mas a professora Elisângela me falou que ela ia passar sua revisão também, então eu acho que vai ser rápido também amanhã. Tá bom? Certo. Então, olhem só, gente. Repetindo para os que chegaram depois. Às vezes tem gente que não pegou o slide e tudo mais. Eu vou colocar os 12 slides da prova na plataforma agora também, tá? Então, além da revisão gravada, vocês vão ter os 12 slides para acompanhar. Aí não se preocupem que vai dar tudo certo na prova de vocês, tá bom? Inclusive, de todas essas disciplinas que vocês têm, né, eu digo que a vigilância acho que é a mais tranquila, né? Eu acho que vocês devem estar com uma concentração maior para obstetrícia, por exemplo, né? Que Verdade. saúde da Verdade. criança, do adolescente, que são coisas que são mais puxadas, né? Mas, gente, é isso aí. Fiquem com Deus, então. Semana que vem. Pode falar, Silvana, fique à vontade. Adilson, esses teus slides não dá para deixar eles menos coloridos? Olha, posso Porque tentar. gasta muita tinta para imprimir. Ah, mas aí põe na função preto e branco, pô, não vai gastar. Mas aí quando a gente põe preto e... Não, presta atenção. Quando a gente põe no preto e branco, a letra sai branca e some tudinho. A gente não consegue ler. Eu já tentei fazer isso. Tá, eu vou ver aqui o que é que eu faço, porque eu vi que tinha um que era fundo azul, né? Aí eu acho que tava É esse complicando. mesmo. Fica tudo branco. Tá, eu vou ver se eu uso um que é o fundo é branco mesmo, que aí a letra fica Pois mais é. evidente. Mas não Tá. se Aí se preocupe, tu tá bom? trocar, fica mais fácil de imprimir. Não é só pelo gasto da tinta, não. Não se Desculpa preocupe. da Silvana, que ela não tá nem estudando. Tá Tu bom. tá até dirigindo, tá assistindo aula, palhaço. Tá, Silvana, não liga pra esse pessoal não, que eles só querem um pé pra mexer com os outros. Tá bom? Olha a outra, tá no carro também. Tá Então bom. tá, gente. Na sexta-feira, se vocês tiverem algum problema também, podem me contactar. Só problemas relacionados à prova e não às questões, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, Tá, tchau. tchau. Tá.